Caiu na prova. Questão 48, do Enem. Prova de História. O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, IHGB, reuniu historiadores, romancistas, poetas, administradores públicos e políticos em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Em certo sentido, a estrutura dessa instituição, pelo menos como projeto, reproduzia o modelo centralizador imperial. Assim, enquanto na corte localizava-se a sede, nas províncias deveria haver os respectivos institutos regionais. Estes, por sua vez, enviaram documentos e relatos regionais para a capital. Trecho do livro Uma Breve História do Brasil, de Del Priore e Venâncio. De acordo com o texto, durante o reinado de Dom Pedro II, o referido instituto objetivava. Então vamos lá. Primeiro é interessante saber o que é o IHGB e o que basicamente essa questão quer. Então a primeira coisa que essa questão quer é o referido instituto objetivava. Ou seja, qual o objetivo desse instituto? Por que é que esse instituto foi criado? Então o IHGB, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, ele vai ser uma ferramenta do imperador, e do império recém-criado, porque a gente tem que lembrar que o império vai ser criado ali em 1800, e 20, e 21, 22 ali naquela época. Então, a partir daquele momento que o Brasil se torna realmente Brasil, se torna um país, eles precisavam criar uma história. E aí o primeiro imperador, que foi o pai de Dom Pedro II, não conseguiu fazer isso, mas a partir de Dom Pedro II, a partir de 1845, mais ou menos, começa a se desenhar uma história do Brasil. Então eles precisavam desse instituto para isso. Então, no próprio texto, a gente já vai encontrar algumas pontas que vocês vão conseguir observar. Aqui, em torno da investigação a respeito do caráter brasileiro. Então, o que é que objetivava esse instituto? Era investigar quais são as características brasileiras, da história brasileira, da geografia brasileira, da literatura brasileira, tudo o que tivesse em volta de registro desse país. Lá embaixo a gente vai ver, estes por sua vez enviariam documentos e relatos regionais para a capital. Então você tinha uma sede localizada na capital, no Rio de Janeiro na época, mas as províncias, que hoje a gente chama de estados, eles enviariam os documentos desses locais, dessas províncias, para poder fazer um retrato mais fiel do Brasil. Então, por exemplo, em história, eles vão resgatar documentos que vão vir lá de Portugal, vão vir da Espanha, vão vir da Holanda, que são países que chegaram a dominar o Brasil, e esses documentos vão contar um pouco da história dos colonizadores. Então a gente tem que lembrar que essa primeira história do Brasil ela é uma história eurocêntrica, ou seja, uma história baseada na história europeia e branca. Então você tem uma exclusão do índio, você tem uma exclusão do negro como parte principal dessa história do Brasil. Na geografia eles vão pegar também estudos e relatos geográficos, você vai ter ali questão da administração pública, então vai ser ainda uma história, uma geografia muito voltada para essa questão memorialística e uma história memorialística no sentido europeu, no sentido branco da palavra. Então, quando a gente vai para a questão, qual o objetivo, a gente tem a letra A até a E. A letra A, construir uma narrativa de nação. Letra B, debater as desigualdades sociais. Letra C, combater as injustiças coloniais. Letra D, defender a retórica do abolicionismo. E letra E, evidenciar uma diversidade étnica. Começando pela E. Você não vai ter nenhuma diversidade étnica nessa história, porque eles vão evidenciar só os brancos europeus. A letra D também está errada, porque não tem nenhuma defesa da abolição, A abolição só vai vir em 1888, de fato. Não tem também na letra C, não vai combater nenhuma injustiça social, injustiças coloniais, eles não estão preocupados com isso. Eles querem, na verdade, exaltar essa história colonial. E a letra B, debater as desigualdades sociais, também não. Eles não têm esse interesse. Na verdade, como eu disse, é uma história, uma geografia memorialista do Brasil no sentido positivo. Então a gente ficaria com a letra A, construir uma narrativa de nação. É isso, galera, e ficamos até a próxima. TV Sem Mas. Você é conectado com a escola.